Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Será, pessoal, que vai ser no Cruzeiro? Jornalista coloca atacante badalado na mira de clubes brasileiros. E Leonardo Jardim abre o jogo sobre situação de Sinisterra no Cruzeiro. Implacável no G8, Cruzeiro repete sina contra times da parte de baixo do Brasileirão. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito bem maroto, facinho, para você ficar por dentro de tudo, de todos os bastidores da Toca da Raposa. Então, cola comigo, bora lá de mais uma resenha! Reportagem pessoal do Zeiro.com.br. O Cruzeiro que segue muito bem em 2025 e possui chances concretas, ainda que pequenas, mas concretas, de título do Brasileirão. A expectativa de todos no clube e também da nossa torcida é que na próxima temporada o time seja ainda melhor, ainda mais forte e com os objetivos muito maiores. Pessoal, e o departamento de futebol trabalha com calma nas situações do elenco. Para 2026, 2 reforços já estão confirmados: o goleiro Matheus Cunha e o atacante Neisser Villarreal. E fica a expectativa sobre saídas, né, pessoal? Caio Jorge segue aí, na mira do mercado exterior. Lembrando mais uma vez, que várias notícias esportivas falaram aí de alguns times do exterior, times da Europa aí interessados na contratação de Caio Jorge. Mas o próprio jogador já disse que tem interesse de ficar no Cruzeiro. Na minha opinião, tudo indica, tudo leva a crer que Caio Jorge vai permanecer no Cruzeiro. O time que está praticamente classificado para a Libertadores de 2026, então tudo leva a entender que Caio Jorge vai ficar pelo menos a próxima temporada, Então tem Libertadores ano que vem, tem a Copa do Mundo e seria uma jogada aí meio que arriscada para o jogador que quer disputar a Copa do Mundo ir para outro time, até se ambientar, vai pegar uma temporada em andamento. Então, esse sonho, de jogar uma Copa do Mundo ia ficar aí um pouco mais complicado. E em relação a contratações, o jornalista Ekrim Knorr, especialista em mercado de futebol internacional, revelou que o badalado atacante Gabriel Jesus está sendo monitorado por grandes clubes brasileiros, principalmente aí, o Flamengo. Pessoal, e tem história na Europa e seleção brasileira com Copa do Mundo no currículo. Aos 28 anos, pode sim, o atacante retornar ao Brasil. E o Cruzeiro não tem um jogador no radar, pelo menos por hora. No entanto, se perdermos aí Caio Jorge no fim do ano, é provável que atletas com tamanho e experiência de Gabriel Jesus podem sim entrar na rota de contratação do Cruzeiro. Reforçando mais uma vez em relação a Caio Jorge, as mídias esportivas falam que o Cruzeiro só toparia conversar, pessoal, entrar em conversação com valores acima de 40 milhões de euros. Então, vamos aguardar aí como vai ser essa janela de transferências, no final deste ano ou no início do ano que vem, para contratações e possíveis saídas do nosso Cruzeirão. Pessoal, e mais um contratado aí que chegou há pouco tempo, o colombiano Sinisterra, Leonardo Jardim, abriu o jogo em relação ao jogador, Ele que perdeu os últimos 2 jogos do Cruzeiro porque sofreu estiramento na coxa direita. O atacante Sinisterra que chegou ao Cruzeiro em agosto por empréstimo do Bournemouth da Inglaterra. Com um gol em 3 jogos, o jogador de 26 anos rapidamente se tornou parte aí desta rotação do Cruzeiro. Sinisterra, porém, sofreu pequena lesão que o tirou dos últimos 2 compromissos do Cruzeiro, Um estiramento na coxa direita o deixou indisponível na vitória por 2-1 sobre o Bragantino. Esse jogo foi válido pela 25ª rodada. E na derrota por 2-0, nesse sábado,
para o Vasco pela 26ª rodada. Após a partida contra o Vasco em São Januário, né, Leonardo Jardim abriu o jogo sobre a situação de Sinisterra e dos demais reforços, né? Na última janela, né, o Cruzeiro contratou o lateral também, Cauã Moraes, e o volante Ryan Guilherme, que ainda não estrearam. E os atacantes Kenny Arroio e Sinisterra, que foram utilizados aí com frequência nas últimas partidas. Principalmente Kenny Arroio, né, que entrou contra o Vasco e entrou muito bem. Começou caindo pela esquerda e depois foi para a direita, onde é o seu forte ali, né? E Leonardo Jardim disse o seguinte, abre aspas, dos jogadores que vieram para nós, o único que vinha jogando é o Cauã Moraes, que tinha grande ritmo de jogo no Atlético Paranaense. Os outros não tinham feito nem pré-temporada e estavam aí parados há um longo tempo. Fecha aspas, afirmou o nosso técnico Leonardo Jardim em entrevista pós-jogo. Ele também completou que não está sendo fácil preparar os jogadores nesse contexto e que nessa preparação o Sinisterra teve um estiramento nos discos tibiais, algo que normalmente melhora em 6 ou 7 dias. E em relação aí aos treinos, Leonardo Jardim afirmou que ele já começou os trabalhos de integração, no caso do Sinisterra, que vamos ver se nessa semana ele consegue aí treinar e que possa contar com a presença dele diante do Flamengo. Lembrando que o Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira, dia 2, contra o Flamengo. A partida que é válida aí, né, pela 26ª rodada e vai ser às 8h30 da noite no Maracanã. Então, se o Cruzeiro quiser permanecer vivo aí, a esperança de conquistar esse título Brasileirão, temos que vencer o Flamengo, pessoal. Temos que vencer o Flamengo. Na temporada 24 e 25, né, em relação ao Sinisterra, ele atuou apenas 14 jogos, contribuindo um gol e uma assistência. Ele desfalcou o Dortmund na maior parte do ano, porque sofreu muito problemas musculares. E o último jogo dele terminou de forma extremamente positiva para o atacante. Ele entrou no segundo tempo e marcou o primeiro gol do triunfo do Cruzeiro por 2-1 sobre o Bahia, lá na 24ª rodada. O Cruzeiro, né, que venceu de virada aquele jogo em Fonte Nova, no Salvador. Pessoal, Cruzeiro que seguimos aí firmes e fortes no Brasileirão, mas também Cruzeiro mantém essa sina, né, contra times, perder contra times da parte de baixo da tabela do Brasileirão. E a derrota por 2-0 para o Vasco nesse sábado reforçou aí esse padrão negativo do Cruzeiro no Brasileirão. O time, mais uma vez, tropeçou diante de um adversário da segunda página da tabela. O Vasco iniciou a rodada em 13º e subiu momentaneamente para 10º, com resultado positivo aí em cima do Cruzeiro. Para se manter na colocação, a equipe de Diniz ainda precisa torcer por tropeços de Corinthians, Grêmio e Ceará neste domingo. Lembrando que o Corinthians vai enfrentar o Flamengo. Se o Corinthians ganhar, resultado aí vai ser muito bom para o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro que segue invicto contra times do G8. Até o momento, o Cruzeiro se mostrou imbatível contra os 8 primeiros colocados do Brasileirão atualmente. O aproveitamento nas 10 partidas impressiona aí quase 87% de aproveitamento. A regularidade, porém, né, essa regularidade não é a mesma com times teoricamente, né, vamos dizer assim, mais fracos. Se o cenário fosse outro, o Cruzeiro estaria em situação ainda melhor no torneio, né? Como eu havia falado em outros vídeos, 3 derrotas amargas aí, né? Inexplicáveis que nós torcedores, né, acreditamos fielmente que o Cruzeiro iria vencer, que foi o jogo contra o Ceará e Santos no Mineirão, e agora essa perda de 3 pontos diante do Vasco, né, que não apresentou tanto perigo, e o Cruzeiro aí me perde de 2-0. Ao todo, o Cruzeiro saiu de 10 jogos sem vencer no Brasileirão. Deste recorte, 6 tropeços foram justamente contra equipes que ainda não estão ou passaram a maior parte do campeonato nos últimos lugares da classificação. A situação já se tornou uma sina para o nosso querido Leonardo Jardim, que nesses jogos pouco apresentou. Contra o Vasco, por exemplo, o Cruzeiro cometeu erros individuais que culminaram nos gols adversários e teve uma atuação aí sem inspiração na parte da frente. Lembrando que o Cruzeiro está na segunda posição da Série A de momento com 50 pontos. No entanto, o posto pode ser tomado pelo Palmeiras, que tem 49 e enfrenta o Bahia neste domingo fora de casa. O líder continua o Flamengo com 51 pontos. Vamos seguindo aí, firme e fortes, se ainda quisermos sonhar, né, almejar esse título do Brasileirão.
Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita e peça encarecidamente, ó. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau.